Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, estamos aqui para dar continuidade na leitura do Yoga Sutras de Patanjali, capítulo 2, Sadhanapada, caminho da prática diária diligente, desapegada. Estamos entrando então no Sutra 1.51. E nesse Sutra, Patanjali vai falar sobre a nossa capacidade de se conectar profundamente com a nossa fonte inesgotável de energia, que é o prana. Prana é essa energia vital. Então, algumas filosofias chamam de ki, outras chamam de chi, o yoga chama de prana. Então, esse prana, que é a fonte inesgotável de energia, ele é o que vai alimentar todo o nosso corpo vital e principalmente o nosso canal central. O que é esse canal central? É um canal que vai desde a base da nossa coluna, desde o nosso cóccix até o topo da nossa cabeça. Então, quando a gente alimenta esse canal com esse prana, naturalmente a nossa energia vai brotando, a gente vai conseguindo estabilizar num maior equilíbrio, sem as grandes flutuações mentais, sem a sua mente ficar totalmente ansiosa, sem você conseguir ficar presente, né? Ou quando você estabiliza no passado, quando você estabiliza algum tipo de remorso, ressentimento. Os gastos energéticos para essas condições são muito extensos, então a gente vai gastando muita energia. Essa energia é esse prana. Então, quando a gente compreende que estando no aqui e no agora é uma economia energética, uma economia desse prana, dessa energia vital, naturalmente a gente vai fazendo esses exercícios. Então, a gente senta para nossa mente ficar mais no aqui e no agora. Na meditação formal, a gente tenta estabilizar essa mente no aqui e no agora. Na nossa não meditação, do nosso dia a dia, a gente tenta fazer com que essas flutuações mentais também não aconteçam. Então a gente está sempre retornando para o presente, lembrando que o presente é o único lugar que todas as coisas podem realmente ser modificadas. E no Sutra 2.52, Patanjali vai falar sobre essa estabilidade que vai gerar esse controle energético. Esse controle energético, então, é tudo aquilo que faz com que a gente consiga diminuir ao máximo as nossas flutuações mentais. Então, essas flutuações mentais são o que fazem a gente oscilar a nossa mente, aumentar o nosso desequilíbrio por meio dessa liberação de tudo aquilo que é energia vital, de que é fluido vital. E ele fala então que a pessoa que estabilizou em yoga, essa pessoa que é um yogi, que é um praticante, ela começa a ter uma luz própria. É como se ela parasse de tentar buscar essa satisfação apenas nos objetos externos, apenas no sentido, apenas em uma realização. E essa luz própria, ela faz com que a gente consiga se conectar profundamente com tudo aquilo que é a nossa essência absoluta, invariável, a nossa natureza imutável. Essa luz própria faz com que a gente consiga recuperar qualquer tipo de desequilíbrio, estabilizar na nossa saúde, na nossa harmonia interna, externa e oculta. E no Sutra 2.53, Patanjali vai falar de Pratyahara. Então, Pratyahara seria, ahara é a comida, o que a gente ingere. Prati seria esse controle, essa seleção. Então, a gente começa a fazer um controle dos nossos sentidos, de tudo aquilo que a gente quer alimentar. O nosso corpo físico, o nosso corpo mental, tudo aquilo que é um alimento para a mente, ou não, ou o oposto disso. E tudo aquilo que a gente se alimenta energeticamente, né? Esse prana, no caso, essa energia vital. Então, como a gente escolhe estar alimentando o nosso corpo mental, o nosso corpo físico e o nosso corpo energético? Essa seleção do Pratyahara, e aqui a ênfase é principalmente em todo o aspecto mental, é então da gente começar a fazer seleções em relação a tudo aquilo que a gente almeja sustentar e tudo aquilo que a gente deseja liberar. Naturalmente, essas operações mentais, elas vão se modificando conforme você vai modificando o seu ambiente externo.
Por exemplo, uma pessoa que fica com a TV ligada no Datena, não sei, algum desses programas bem sensacionalistas, que sempre estão falando de violência, que sempre estão falando de tiroteio. Então existem infinitas janelas de possibilidades, mas a pessoa está todo dia abrindo aquela janela específica de possibilidade e está se alimentando inconscientemente daquilo. Então ela começa a nutrir sementes de que aquilo é uma realidade, e é uma realidade dentro do mundo causal dela absoluta, porque ela está ligando aquilo e ela sempre está se identificando com aquilo, como se aquilo fosse a única verdade, sendo que é apenas um recorte da realidade e nada mais. Mas como a pessoa começa a estabilizar esse tipo de impressão mental, aquilo é o que ela está nutrindo a mente dela, e aquilo consequentemente é o que vai reverberar no subconsciente. Por isso que é importante a gente começar a fazer a limpeza de tudo aquilo que não é necessário para a nossa vida, de tudo que é excesso de notícia ruim, de tudo que é excesso de que não vai realmente nutrir a nossa mente. Como que você pode ver o que nutre a sua mente ou não? Eu acho que, essencialmente, você tem que olhar para a sua energia. Se você conversou com uma pessoa, se você viu um programa de TV, se você viu um podcast e você se sentiu melhor depois disso, você se sentiu mais energizado, vitalizado, você se sentiu mais feliz, mais alegre, com mais compaixão, com mais paciência depois de se conectar com isso, então isso foi uma boa seleção. Se você se sentiu mais esgotado, mais cansado, se você sentiu que isso não te nutriu num aspecto de vitalização, isso talvez seja uma coisa para ser revista no aspecto do controle dos sentidos, que é o que vai gerar esse reforço para você conseguir ter uma realização na sua meditação, na sua concentração. Então, nesse sutra, Patanjali vai falar sobre o domínio dos seus sentidos, os índriyas. Então, quando a gente começa a ter esse despertar de controle, como foi visto no sutra anterior, quando a gente começa a se conectar profundamente com tudo aquilo que a gente começa a escolher que a gente vai ou não absorver e que invariavelmente vai reverberar no nosso subconsciente, a gente começa então a ter esse controle dos nossos sentidos, para além do gosto ou não gosto. Então a gente começa a ter controle de tudo aquilo que a gente escolhe comer, não porque é bom ou mal, mas porque a gente começa a ter uma consciência, assim como a gente começa a ter um controle de quais assuntos que a gente quer de fato participar, quais as energias que a gente quer trazer para a nossa vida e que reverbera na nossa consciência. Então, quando a gente começa a ter esse controle profundo, a gente começa a ter o controle dos nossos sentidos, a gente não sai mais descontrolado. Então, o que é esse controle? Eu tenho a consciência de que ações vão me levar para um determinado lugar. Então, o que é esse determinado lugar? Eu não sei se já aconteceu com vocês, às vezes eu tô na internet e eu tô vendo um site, tô vendo alguma notícia, alguma coisa que eu me conecto para ver, e de repente tem uma coisa totalmente aleatória ali acontecendo. Clique aqui e veja quais são os 10 casais que mais ficaram juntos todos os tempos. De repente eu clico naquilo, eu tô num lugar totalmente aleatório que não tem nada a ver com o que eu tava procurando, que não tem o foco dos meus sentidos. Então, esse é um exercício bem interessante. Parem de fazer isso. Comecem a se conectar profundamente com esse fio condutor dos lugares onde vocês querem chegar. Então a gente começa a conseguir se liberar de tudo aquilo que não tem conexão com aquilo que a gente quer se alimentar, né? Então o mundo contemporâneo ele te traz muitas distrações, principalmente no aspecto de redes sociais e tudo. Então comece a se conectar realmente em você gastar o seu tempo naquilo que faz realmente sentido para você, né? Às vezes eu prefiro ler um livro de papel do que ler algum artigo, alguma coisa na internet, porque começa a pular inúmeras propagandas, inúmeras coisas. Quando você vê, você está em um outro lugar. Então, quanto mais você vai trazendo a sua mente de volta, e de volta, esse é o controle dos sentidos. Esse é o controle daquilo que você quer ou não quer que a sua mente absorva. Porque o que você quer é aquilo que vai te nutrir. E tudo aquilo que você não quer, invariavelmente, é distração. E distração vai te levar para lugar nenhum,
E não só apenas para lugar nenhum, mas isso vai ficar em algum lugar no seu subconsciente. Então essa é a grande consciência que o yogi começa a ter. Esse treinamento que, inclusive, eu estou fazendo comigo mesmo, que é a gente conseguir se conectar com exatamente aquilo que a gente se propõe a estar realizando no aqui e no agora. Sem essas dispersões, sem essas distrações, totalmente focado, totalmente presente. E no Sutra 55, o sutra que fecha esse capítulo, Patanjali vai falar então sobre uma pessoa que realiza a sua prática diária e conseguiu o controle da sua mente, o controle dos seus sentidos. Então a gente pode imaginar essa mente, e muitas vezes existe esse aforismo dentro do yoga, dentro da filosofia védica, de um cavaleiro com 5 cavalos. E esses cavalos, cada um representa o seu sentido. O sentido do olfato, da visão, do tato, do paladar. E a gente vai então conseguindo domar todos esses sentidos. A gente já não é mais arrastado por esses sentidos. Vocês já devem ter sido arrastados, né, por algum deles. Eu, pelo menos, já fui por vários. Então, a gente não tem mais a necessidade de seguir aquele sentido. A gente pode observar, tá, seria legal comer esse pote de sorvete, mas tudo bem, deixa pra lá. Eu consigo me controlar, né? E é sobre todo esse controle. E quando a gente começa a se dar conta desse controle dos sentidos, a gente começa a ver que a gente consegue também controlar a nossa mente o tempo todo. Como é esse controle da mente? Tô sendo arrastado, de repente, por algum aspecto da minha ansiedade. Quero que alguma coisa surja logo, que ela aconteça logo, mas volto pro presente. Ou, de repente, surgiu alguma coisa no passado que me incomoda, uma história antiga que não faz diferença, na verdade, né? A gente tem que ou rever essa história para perdoar, para transcender, para se elevar e para ter paz em relação a tudo do passado, ou a gente tem que estar no presente. Então, quando a gente vê que esses sentidos, eles podem estar arrastando a gente muitas vezes para lugares onde não faz nenhum sentido que a gente sustente, a gente vai conseguindo se liberar de tudo aquilo que é distração mental. Então, grande parte dos nossos pensamentos são distrações mentais. E quanto menos a gente alimentar essa nossa mente com tudo aquilo que é distração mental, mais limpa a nossa mente vai ficando. Por isso que a meditação é como se fosse uma limpeza da mente. Às vezes eu brinco com os meus alunos. É como você acordar e escovar o dente. Você não vai deixar de acordar e escovar o dente. Assim como você não vai acordar e não meditar. Como que você vai acordar e não meditar? Sua mente precisa dessa limpeza, precisa dessa clareza, né? Nem que seja 5 minutinhos, né? Mais ou menos o tempo de escovar o dente. Mas a gente precisa estar fazendo essa limpeza. Essa limpeza é o que faz a gente ter essa mudança, essa virada do mindset. A gente vai fazendo então com que ocorra essa mudança de paradigma, de relação a preciso estar em algum lugar, e vai se colocando cada vez mais em preciso estar no aqui e no agora. E esse seria o total controle dos sentidos. E é um exercício diário. Eu me pego diversas vezes no meu dia a dia, às vezes pensando excessivamente no futuro, ou com alguma questão do passado, e daí eu volto para o presente, Então é sempre esse exercício de voltar para o presente. E essa é a prática diária. Existe a prática que a gente faz formal com o professor, que é super importante, mas nada substitui a sua prática diária. E a gente fecha aqui, então, esse capítulo Sadhana, um capítulo super especial. Espero que vocês tenham muito acúmulo de práticas. Namastê!